Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o JF Entrevista, um programa semanal aqui na JF TV. Hoje conosco nos estúdios o padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, criador da Missa do Impossível, que está completando 10 anos. Padre Pierre é pároco da Igreja de Santa Rita. Aos 41 anos de idade, Pierre é um dos sacerdotes mais populares de Juiz de Fora. Semanalmente, suas missas são acompanhadas por milhares de fiéis. Foi ordenado padre em 2013, portanto está completando 11 anos de sacerdócio. Já disse em outras entrevistas que sempre teve o desejo de ser padre. Em Rio Pomba, cidade onde viveu a infância e parte da juventude, foi enfermeiro e trabalhou na prefeitura com o povo, como ele mesmo gosta de dizer. Já contou que todo mundo achava que ele seguiria a carreira de político. É devoto de São Manuel, padroeiro de Rio Pomba. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse religioso que também já escreveu 4 livros. Padre, muito obrigado por estar aqui conosco. Para essa entrevista, nós contamos aí com a participação do César Leone, que trabalha também, né, na web da Catedral. Né? Muito obrigada por sua participação, viu? Padre, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, né? Queria, como a gente está numa casa política, a gente já conversou nos bastidores, né? O senhor, a população de Rio Pomba achava que o senhor ia ser político, é isso mesmo? Verdade. Eu sempre tive muito esse vínculo social, sempre tive muito a presença, sabe, nas lutas sociais, com o povo, né? Sempre lutando pelas melhorias, por uma melhor qualidade de vida. Então, eu trabalhava na prefeitura, na área social. Eu levantava dados para a prefeitura, eu visitava as casas, eu avaliava a condição das pessoas e era muito interessante porque naquele contexto muita gente não tinha filtro, muita gente não tinha banheiro, muita gente não tinha aquilo que é o mínimo de dignidade, né? Uhum. Então eu trabalhava muito nessa área, sempre muito popular, sempre muito, né, agradável, as pessoas brincavam muito com as pessoas, então todo mundo achava, projetava com certeza que eu entraria aí para a vida pública, seria um vereador, né? E para surpresa deles, eu não tomei esse rumo, né? Vim para Juiz de Fora e aqui estudei, e quando eu estava terminando meus estudos, então eu tomo a decisão de ir para o seminário. Como você bem disse, já era algo muito anterior, né? Eu sempre tive vontade de ser padre, mas eu acho que, como a gente nunca está pronto, eu acho que a gente nunca tem certeza absoluta de nada. Eu sempre parto desse pressuposto. E acho que a gente nunca pode dar certeza plena para ninguém, porque a gente pode decepcionar alguém e decepcionar a gente também. Então eu tinha vontade de ser padre, almejava ser padre, mas não fechava a possibilidade de também não ser. Como também não fechava a possibilidade, quem sabe, de ser um político, de continuar em Rio Pomba, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre a criatividade de se reconstruir, de repensar, refazer a rota da vida, né? Então eu tinha vontade de ser padre, mas me permiti primeiro ser enfermeiro, me permiti ter um trabalho, né? E depois eu tive um pouco mais de certeza que eu deveria então vir para Juiz de Fora. Eu já estava aqui, mas assim, dizendo assim, entrar para o seminário e viver a vida no seminário. Foi quando então eu procuro o Seminário Santo Antônio e ali faço uma experiência vocacional de 1 ano, que o seminário pede, e no final daquele ano, então ele pede para mim entrar para o seminário. E foi, de fato, uma ótima escolha, foi uma surpresa, como disse, né? Porque as pessoas acreditavam que eu tinha vindo para Juiz de Fora para estudar e voltaria certamente para continuar a vida pública lá, né? Participando das ações sociais, né? Mas aí Deus decidiu escrever diferente também a minha história, eu permiti que fosse escrito assim, e graças a Deus, hoje fazem 11 anos, né? Estou fazendo 11 anos que eu sou padre, e 10 anos da Missa do Impossível. Só para dar sequência a essa pergunta, eu faço uma pergunta, né? O colega sempre faz outra, mas só para dar sequência, né? O senhor continua muito atuante politicamente também, né? E também conversamos nos bastidores, Juiz de Fora pensava, será que o padre vai se filiar a algum partido? Está afiliado a algum partido? Não, o padre não está afiliado em partido nenhum. É uma mentira que saiu, que o padre teria filiado a algum partido, viria candidato a alguma coisa. Não. É aquilo que eu falo. Eu decidi algo lá atrás, né? Eu tinha até a possibilidade, a opção de fazer outras escolhas. E eu sou muito coerente com aquilo que eu escolho. Eu escolhi ser padre e vou ser padre. Isso não quer dizer,
E eu acho que o padre precisa participar, eu acho que o padre tem que estar envolvido nas causas sociais, eu acho que o padre pode ajudar a comunidade, né, a pensar melhor. Olha, quem está fazendo para a gente, quem está com a gente esse tempo todo, quem melhorou a vida do povo. Eu acho que essa consciência passa também pela vida do padre, porque o padre também é povo, né? Eu não sou um para o povo, eu sou um com o povo. Então a minha vida está inserida nos sofrimentos da vida humana, na condição das pessoas, né? Então, assim, eu acho que o padre ele tem esse papel é importante, é necessário que o padre ajude as pessoas a conscientizar. Eu acho que é importante também o padre respeitar a opinião de todos, porque nós não vivemos em um lugar único, né? Ninguém tem uma opção ou uma opinião. Sim. Eu acho que é até bonito isso, esse diálogo, né? Divergências de pensamentos. Eu tenho um programa na TV Evangelizar, inclusive um dos programas foi exatamente sobre isso, né? Hoje, como é a dificuldade da interação, você tem uma forma de pensar, eu tenho uma forma de pensar, eu posso escutar a sua forma de pensar, você pode escutar a minha. Isso não quer dizer que eu estou te convencendo você a pensar como eu, nem você está me convencendo. Quer dizer que nesse diálogo nós podemos crescer. E eu acho isso muito importante. Eu acho que o padre ocupa um lugar muito significativo de ajuda às pessoas nesse diálogo, de conscientização. Então, eu gosto de política, todo mundo sabe que eu gosto, eu me envolvo na política, mas não vou ser candidato, não estou afiliado, não vou ser vice de ninguém, não sou candidato a vereador, nada. Então, assim, porque isso sempre sai, né? Toda eleição, o padre Pierre é vice de alguém, o senhor é um líder, é natural que você pense. Claro. Né? O senhor é um líder e com certeza muitas pessoas o escutam, então é natural que com certeza. Haja. Então, assim, eu quero dizer para você que acompanha aqui a TV Câmara, o padre não está afiliado, o padre não é candidato, tá bom? Bom, e a gente sabe que ser padre dá trabalho, né? E antes de uma profissão, é uma vocação, é um chamado de Deus. A quem você atribui esse chamado, essa vocação? Existe alguma pessoa que te influenciou muito nesse caminho ou você atribui que foi um chamado direto de Deus para você? Sim, eu acredito que o chamado, a vocação, né, ser padre, eu acho que toda vocação vem de Deus, né? Isso é muito claro, evidente, porque eu sempre brinco, né? Ninguém pensa ser astronauta sem que Deus antes tenha colocado o desejo no coração da pessoa ser astronauta. Então, assim, é claro que Deus suscitou, Deus colocou no meu coração esse desejo de ser padre. Mas é interessante a sua pergunta, porque, de fato, ao longo da vida, muitos sacerdotes vão marcando a vida da gente, né? Ontem mesmo foi interessantíssimo, eu estava fazendo visita no hospital, encontrei uma jovenzinha no hospital, e ela dizia assim para mim: padre, o senhor não tem noção do como o senhor representa na minha vida. Eu olho para o senhor e eu tenho força, eu me espelho no senhor. É muito bonito, né? É uma responsabilidade, claro, né? Uhum. Por quê? Porque hoje eu não sou responsável só pela minha vida, né? Eu sou responsável por um monte de pessoas que acreditam na minha palavra, que esperam na minha palavra, e por eles, e por mim também, eu preciso me comprometer mais com esse chamado, que eu acredito que vem de Deus, mas que outros sacerdotes foram mostrando. Eu me recordo muito de um padre que teve na minha cidade. O padre Marcelino, ele não é padre mais hoje, ele casou, tem família, mas o padre Marcelino era um padre tão carinhoso com as pessoas, né? Ele tinha um carisma tão significativo. Depois também, quando eu vim para Juiz de Fora, e foi muito interessante, porque o tempo que eu estava fazendo enfermagem, eu andei afastado um pouco da igreja, né? Uhum. Eu acho que é comum até na vida do jovem, e eu acho que é necessário. Né? Às vezes as mães vêm preocupadas e dizem assim: padre, meu filho não está indo na igreja. A primeira coisa que eu digo é assim: você semeou no coração deles valores cristãos? Semeei. Então não importa que uma hora vai brotar. Então eu acho que essa dúvida, esse questionamento, a crise sempre é muito importante, né? A crise nos faz crescer. Então quando a gente questiona a fé, a gente cresce também. Uhum. Porque a gente é capaz de entender mais. Eu acho que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se pergunta, mais a gente tem uma coerência naquilo que a gente assume, naquilo que a gente acolhe. Então, eu me perguntei também sobre a fé, eu afastei um pouco da igreja, né? Vim estudar, eu estudei, e nesse processo, uma amiga minha de Rio Pomba, que naquela época morava aqui, me convida para participar de uma missa que acontecia aos sábados, às 5 da tarde, na Igreja da Glória. E aí eu falei assim: Marilane, desculpa, mas eu não fico em Juiz de Fora no final de semana, eu volto para Rio Pomba. Ela falou: não, mas fica de tanto insistir. Eu falei assim: olha, sábado que vem eu não vou para Rio Pomba, nós vamos para essa missa. E olha, foi uma coisa tão interessante, porque
chegar naquela igreja, né, suscita de novo esse desejo de ser padre, né? A figura do Padre Nelson, né, animado, interagindo a comunidade, tocou profundamente. Na época eu fazia um estágio de enfermagem no Jedi e eu fui atender uma senhora e a senhora disse para mim assim: olha, padre, você está no lugar errado, você tem que ser padre. E foi tão interessante a palavra dela, né? Ela olhando nos meus olhos e trazendo para mim essa indagação, esse questionamento, né? E eu falei: olha, a senhora sabe que eu sempre quis ser padre? Ela falou assim: então vai ser, porque você está no lugar errado, né? E tocado por aquilo, aí eu já comecei a não ir mais para Rio Pombo no final de semana. Eu comecei a ficar aqui por conta dessa missa. Minha mãe falou: você não vem? Não, mãe, hoje eu vou na missa. E minha mãe falou: é mesmo? Vou na missa. E aí quando de novo esse desejo, essa vontade é suscitado no meu coração e eu me permito, tem uma música muito bonita que diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir, né? Então quando o Senhor me seduz de novo, quando o Senhor suscita de novo esse desejo, aí eu vou a Rio Pombo e falo com a minha mãe: amanhã eu vou entrar no seminário. Ela começou a rir. Ela falou: você já falou isso tantas vezes, eu não acredito que você vai falar. Não, mãe, mas agora eu vou, você pode acreditar. E aí, de fato, então, eu decido entrar para o seminário e fazer a experiência vocacional. Só para voltar um pouco, né? Tá falando da mãe aí, e acho que muita gente já conhece a sua história, mas acho importante a gente demarcar aqui também. Você tem duas mães, né? Eu tenho duas Conta um pouco mães. dessa história, fala um pouco, né? Você nasceu de fora e imediatamente foi para Rio Pomba. Conta um pouco disso, né? Apesar de muita gente saber, é importante a gente mostrar o que isso significa na sua vida. E isso é interessante porque, assim, quem está me assistindo agora, quem ouve, quem vê essa entrevista, entende assim que o padre tem uma vida como de todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas criam uma ideia, né? O padre também teve uma vida, teve uma infância. Às vezes as pessoas dizem assim: padre não casa, como é que o padre pode dar um conselho para o casamento? Mas eu tive um pai e uma mãe que enfrentavam crises, que tinham brigas, que tinham divergências, que tinham amor, que tinham momentos felizes, né? Então, quer dizer, a minha mãe, ela tinha vindo para Juiz de Fora, naquele contexto, direção de colégio. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe era Consoladora. Consoladora. Foi diretora há muitos anos na Escola Estadual Teodorico Ribeiro de Assis, que fica ali no Furtado de Menezes. Então a minha mãe veio transferida para Juiz de Fora. Naquele contexto, a direção de um colégio era um cargo, ainda é público, mas assim, naquele contexto era um político, era uma indicação. E ela, como tinha sido uma boa professora, destacada, então ela recebeu isso de presente de um político na época, que trouxe ela então para a direção do colégio aqui. E aí ela, grávida de mim, me teve aqui, mas começando uma vida toda nova. Então ela vai e me deixa com a minha tia, que eu chamo de mãe também. E aí foi interessante porque essa minha tia morava em São Paulo, ficou grávida. E aí como é que a minha tia em São Paulo, grávida, solteira, e aí a minha mãe falou assim: não, me dá a sua filha, deixa eu cuidar dela. Então a minha tia vai e entrega a minha irmã para minha mãe cuidar. Anos depois, minha mãe fica grávida e a minha tia fala: não, agora eu estou no Pomba, me dá que eu vou cuidar do seu filho. Então, houve essa troca de filhos. Claro que a gente sempre conviveu juntos, os irmãos, a família, né? Mas a minha mãe morando aqui com os meus irmãos e eu em Rio Pomba com a minha tia e com a minha avó. Tia essa que eu chamo de mãe. O nome da tia? A mãe Rosária. Então era a mãe Rosária e a mãe Consola, né? E aí todos os meus irmãos passaram pela casa da avó e depois vinham para Juiz de Fora estudar. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de ter duas mães, a minha irmã teve a oportunidade de ter duas mães e os meus irmãos passavam a chamar a tia às vezes de mãe, às vezes a tia de tia. E aí nós fomos criados nesse contexto, né? Os meus irmãos, para eles, eu fui o mais paparicado, porque tive duas mães, né? Mas isso é ciúme, né, de irmão. Mas foi muito interessante. A minha mãe, todas as duas foram figuras muito significativas. Quem conheceu a minha mãe, porque tem muita gente de fora que conheceu a minha mãe foi uma líder, né? Ela era conhecida como Consoladora, e isso qual o sobrenome? É só Consoladora? Consoladora Codoncelli. Todo mundo falava da Consoladora, porque sim. A Consoladora, ali no Furtado de Menezes, ela foi diretora do posto de saúde, do sistema de saúde muito tempo, lutava muito pelas causas, brigava muito com melhorias da saúde ali, foi diretora há muitos anos, né? Ficou uma geração ali, né, na direção do colégio, uma pessoa muito boa. É ruim a gente falar de alguém, sim, da gente mesmo, mas quem conviveu com minha mãe, você pode perguntar. Outro dia mesmo,
eu fiz uma campanha de chocolate e fui ao Olavo Costa levar bombons para ser distribuído para as crianças. Então foi muito bonito ver a mãe, as avós daquelas crianças. Nossa, você é filho da Consoladora, o Padre Pierre é filho da Consoladora. Você está igual a sua mãe era igual a você assim, né? Esse carinho, a generosidade. Então eu me espelho muito na minha mãe. Quem conheceu a minha mãe sabe o quanto eu tento ser a minha mãe. Você já falou isso, né? Que o seu ídolo primeiro é Jesus Cristo e depois é a mãe Consola. A minha mãe era uma mulher de fibra, uma mulher de força, uma mulher, sabe, muito guerreira, lutadora, aquilo que ela queria, ela buscava, né? A mãe Rosário também era uma mulher muito lutadora, lá em Rio Pomba, era uma salgadeira de marca maior, todo mundo comprava salgadela, porque era muito boa, passava a madrugada fazendo isso. Então eu tive uma figura de duas mulheres muito forte, né? E eu sempre ressalto a força da mulher, né? A dignidade da mulher. A mulher, se ela saber a força que ela tem, ninguém detém ela, né? Porque a mulher ela tem essa força que é dela. Então, eu pego muito essa figura, tanto da mãe Rosário como da mãe Consola, dessas mulheres fortes, dessas mulheres caridosas. Então, eu tento muito me espelhar naquilo que foi a minha mãe. Eu lembro que o senhor comentou em algumas das suas missas que a sua mãe não estava presente no dia da sua ordenação. Não. E como o senhor se sentiu naquele momento? É só para complementar, esse dia foi o dia 2 de março, né? O dia da sua ordenação. Isso. E também 2 de março é o dia do seu nascimento, né? E ainda tem uma outra data. Então, fala um pouco, né? Como é que foi essa coisa da mãe não estar presente e desse significado dessa data. Eu nasci em 2 de março de 83. A minha mãe veio falecer em 2 de março, não me recordo aqui o ano. E aí 2 anos, 2013, 2012, 2011. Minha mãe faleceu em 2011, porque foi logo 2 anos depois que a minha mãe tinha falecido, eu vim ordenar padre, né? Então, assim, essa data, ela traz consigo uma mistura de sentimento, né? Ao mesmo tempo que eu rendo graças a Deus pelo dom da minha vida, eu rendo graças a Deus pelo dom da minha vocação, eu rendo graças a Deus por ter tido uma mãe, né, que me ensinou a fé. Eu sempre digo isso. A minha mãe foi a melhor catequista que eu tive. Porque sempre quando eu chegava em casa, a minha mãe ajoelhada, com a vela acesa, rezando, a minha mãe passava por muitas dificuldades, né? Como todos nós, a dificuldade, o sofrimento é inerente à nossa condição, né? Então, minha mãe lutava muito, tinha os problemas dela, as dificuldades dela. E a minha mãe foi uma mulher que sempre soube mostrar o caminho da fé. Eu falo para meus irmãos, se vocês não estiverem na igreja, porque vocês são sem vergonha, porque o exemplo a gente teve, né? Então, tanto a mãe Rosário também, a mãe Rosário, ela tinha um ditado interessante, ela dizia, a minha mãe Rosário não gostava muito de igreja, né? Ela não gostava muito de ir, mas ela dizia assim, faz o que eu faço e não faz o que eu mando e não faço o que eu faço. Então, ela obrigava que todos nós fôssemos à missa às 9 da manhã em Rio Pombo. Então, quer dizer, eu agradeço muito isso, porque foi elas que me deram também a base religiosa. E no dia da minha ordenação, não ter a minha mãe ali, a catedral estava muito cheia, muito lotada, né? Eu sempre fui, como seminarista também, de muito relacionamento, de muita relação, eu sempre me envolvi, né? Sempre com muita amizade, com muita atenção com as pessoas. Então, assim, a minha ordenação foi uma das ordenações que mais teve gente, né? Ficou muito cheia. Rio Pombo em peso. Rio Pombo em peso. Várias cidades, eu passei por muitas paróquias. Então, estava muito cheio. E aí eu olhava para ali e ficava pensando, né? Faltava um abraço, né? A certeza de que um abraço ia faltar. Mas eu tinha uma convicção tão clara que a minha mãe estava ali e que foi graças a ela, eu tive a impressão que, olha, graças a Deus que minha mãe foi para o céu, porque ela do céu pedia a Deus por mim para que desse tudo certo na minha vida, no meu caminho, né? Então, assim, quando minha mãe deu, graças a Deus. Ô padre, ela viu você falar que queria ser padre ou ela não chegou, né? Viu, faltava 2 anos para minha ordenação, são 8 anos todo o tempo de seminário, quer dizer, eu tinha 6 anos de seminário já, inclusive ela chegou a ir a uma celebração da palavra, porque quando a gente é seminarista, a gente não celebra a missa, a gente celebra a palavra, né? Sim. E aí eu fui de férias para Rio Pomba, e o padre lá falou assim, ô padre, você pode celebrar para mim esse final de semana? Que eu vou para minha casa perfeitamente, padre. Então, minha mãe teve a oportunidade de ver uma celebração minha, celebração da palavra, né? E aí, quando a minha mãe morreu, eu tive a vontade de sair do seminário
Então, um dia eu estava aqui no seminário, pedi aos meus formadores se eu pudesse ir em casa. Eu precisava ir em casa, eles autorizaram. E cheguei lá, fui conversar com meu pai. E eu falei com meu pai, seu pai, eu acho que eu vou sair do seminário. Isso faltando 2 anos para minha ordenação. Menos de 2 anos, né? E aí o meu pai, então, disse assim, por mim você sai, eu nunca quis que você fosse padre, porque meu pai nunca quis que eu fosse padre, né? Meu pai sempre... Eu ia perguntar isso, como é que era a relação com da família com isso, mas acaba de contar essa história da mãe. E aí o meu pai nunca gostou da ideia de eu ser padre, os meus irmãos são militares, meu pai queria que eu também fosse militar, então a ideia do meu pai que eu fosse também militar, né? Meu pai fez todos os filhos estudarem música, cada um filho toca um instrumento, eu toco piano, e cada filho estudou, e meu pai tinha isso, então ele achava que todos nós tínhamos que seguir a carreira militar, né? E eu não quis. E meu pai não queria que eu fosse ser padre. E quando eu volto em Rio Pomba, logo depois da morte da minha mãe, uns 3, 4 meses depois que minha mãe tinha morrido, então meu pai falou assim, eu acho que você tem que sair mesmo, eu nunca quis que você saia, que você traça, então saia, né? E aí eu fiquei decidido de sair do seminário e peguei o ônibus de volta, né? Eu falo que aquela viagem de Rio Pomba a Juiz de Fora foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha ali a força do meu pai para sair, mas tinha no meu coração a força da minha mãe que dizia, vai, minha mãe era muito contente, mas minha mãe era muito feliz, muito realizada. Minha mãe tinha muito sonho que um filho dela fosse padre, né? E aí aquela viagem interminável, aqueles questionamentos, aquelas questões, por quê? Porque no outro dia eu tinha que chegar e dizer ao meu formador, olha, eu conversei com meu pai, eu quero um tempo no seminário. E aí eu tive clareza de que eu não deveria sair do seminário. Então eu continuo no seminário e aí então vem as ordenações e no dia da minha ordenação eu tenho certeza que a minha mãe estava ali de um lugar privilegiado, ambas as mães, né? A minha irmã até fala comigo, se a mãe Rosário estivesse viva, o que ela ia achar disso, né? Porque a mãe Rosário viu? Não, as duas faleceram antes. Faleceram antes. A mãe Rosário faleceu antes, inclusive, do que a minha mãe Rosário. Sim. Né? E aí a minha irmã fala, né? Porque a mãe Rosário não gostava de igreja, mandava a gente na igreja, mas não ia na igreja. Aqueles católicos, indiferente à igreja, né? E aí a mãe Rosário era muito brincalhona, muito cômica, né? Muito desbocada. E a mãe Consola sempre muito pudorenta, né? Cheia de muito pudor, né? Era o oposto ali, né? E aí a minha irmã fala assim, eu fico pensando, se a mãe Rosário fosse viva te vendo padre, o que ela ia pensar, né? Então, assim, eu acho que elas são ainda, porque eu acredito muito na comunhão dos santos, acredito que a minha mãe está no céu, acredito que a mãe Rosário está no céu, acredito que ambas pedem a Deus por mim. E foi muito bom, e me ordenei padre. Naquele dia, a sensação que era, ao mesmo tempo, faltaria ali abraço, mas tinha certeza da presença delas ali. Padre fala tão bem que a gente gosta de ficar aqui no bate-papo, né, padre? Mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta. Acho que a gente podia continuar esse papo aqui, pensando como é que estão as vocações. O senhor é tão jovem, né? Se tornou padre. Como é que estão as vocações hoje? É um minutinho só e a gente já volta. Espero você continue com a gente nesse canal 35.1. Até já! Tá no ar o Café com
política. Estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios o padre Pierre Maurício. Participa com a gente dessa entrevista o jornalista César Leone. Padre, a gente estava falando de vocação, né? O senhor foi padre muito jovem, né? Como é que estão as vocações hoje, né? Você falou que seu pai não queria que você ficasse, né, no seminário, não queria que você fosse padre. Eu me lembro, assim, na minha família, antigamente, tinha, assim, um monte de filhos e sempre tinha um que era aquele que ia ser padre. Né, as famílias já tinham essa coisa, né, de alguém lá dos 10 filhos ia ser o padre. Como é que é hoje? Por que que as famílias continuam ainda com esse receio, às vezes, né, de permitir, meu filho vai se dedicar à igreja? Você acha que as famílias se sentem assim, agora não vão ter tempo para mim? Assim, casou com a igreja, vamos dizer assim, né, tem aquela relação ali com a igreja, a família fica meio de lado. Como é que o senhor vê essa questão e as vocações também? Olha, eu posso falar daquilo que foi a minha família, né? Há uma ideia da solidão do padre, né? Porque por mais que o padre esteja cerceado de muitas pessoas, ele está sozinho, né? Uhum. As tristezas do padre, ele divide só diante do sacrário, as angústias do padre. Porque talvez a pessoa ache assim, a vida do padre é perfeita, né? Não, o padre, ele às vezes sofre calúnia, sofre difamação, maldade humana, né? A gente é tocado por isso, né? E a gente às vezes não precisa fazer nada. Só pelo simples fato de você ser, você já é mal visto, já é mal olhado, né? Uhum. É claro que o respeito, o carinho, a atenção das pessoas é muito maior proporção. Mas isso não isenta a gente também de ter aqueles que não gostam, que não agradam. E o fato não é só não gostar, porque todo mundo tem direito de gostar ou não gostar. O fato é a perversidade, né? A maldade, né? E inventa, o padre nunca pode estar com ninguém, porque sempre tem aquele olhar maldoso, né? Então, assim, isso fere muito a vida do padre, né? Isso atrapalha um pouco a vida do padre, porque eu, por exemplo, e como muitos outros amigos meus padres, nós temos uma vida muito dedicada, né? Eu falo, a minha vida é o dia inteiro. Eu sou consumido, porque é muito hospital, é muita visita, eu não dou conta de fazer a demanda que vem para mim, né? Então, assim, eu gosto muito de rezar 3 horas da manhã. As pessoas que me conhecem sabem disso, 3 horas da manhã. Só dorme pouco, né? Muito pouco. Eu durmo muito pouco. Dormir pouco é o quê? Quantas horas por noite? Olha, por exemplo, ontem, né? Ontem teve a Missa do Impossível. Aí depois da Missa do Impossível a gente vai ver, vai pensar, tem a equipe que trabalha comigo, a gente conversa, o que pode melhorar, o que deu certo, o que deu errado. Então, essa conversa aí vai até quase meia-noite, meia-noite e meia. Aí eu tinha 2 pessoas da minha cidade ontem, aí depois a gente começa a falar do tempo, falar das pessoas. Eu sei que ontem eu fui dormir às quase 2 horas da manhã. Aí eu nem dormi, porque 3 horas já é a minha horário. Eu tenho uma capela dentro da minha casa, aí fui, rezei, quando foi umas 3h30, dormi, hoje 6h30 da manhã eu já estava de pé. Né? Então assim, eu durmo muito pouco, muito pouco. Eu gosto muito da minha companhia. Uhum. E assim, como o dia inteiro eu não tenho tempo para mim, o meu tempo sempre é para o outro, né? Então... esse meu companheiro jornalista estava comigo, ele viu. Nós fomos na padaria tomar um café, porque eu queria falar com ele sobre um projeto novo, e aí várias pessoas vieram, sentaram, tomaram café comigo, e eu não conversei com ele, depois eu saí, aí fui cumprimentar as pessoas, tirar foto, aí fui dar uma benção na farmácia, quer dizer, então é sempre assim. O bom é que pagaram o café para ele. Graças a Deus, né? pagaram, quero agradecer, isso, né? Pagaram o café. Padre, volta aí, nós estamos falando das vocações. Aí, o senhor acha que ainda existem? Por quê, né? O senhor acha que faltam vocações? Como a vida do padre é sempre uma vida cerceada de muitas pessoas, mas no momento mesmo ele está só, eu acho que isso sempre foi um dado que muito pesou para a minha família, né?
essa ideia de que o padre é só, né? Porque assim, hoje eu estou na flor da idade, né? Então assim, hoje eu tenho muita força, eu tenho muito gás, mas o tempo passa para todo mundo, né? Passa, e um dia vai passar. E aí, quando eu tiver mais velho, né? Eu acho que sempre a preocupação é isso. E quando ele tiver mais velho, né? Quem vai cuidar? Né? Então é isso. Porque os pais querem o melhor para o filho. Às vezes as pessoas dizem assim, meu pai não apoia, minha mãe não apoia. Não é isso. É porque o pai e a mãe têm a capacidade de ver para além, já viveram a nossa vida, já passaram por situações. Então eu acho que essa ainda é uma das maiores dificuldades para que o pai e a mãe tenham aquele desprendimento. Por exemplo, eu vejo várias famílias muito católicas e que às vezes eu brinco assim, você vai ser padre? Aí a mãe fala assim, não, padre, pelo amor de Deus, não quero isso para o meu filho, não. E exatamente por essa, né? Por essa malícia, por essa maldade, pela perseguição que a própria igreja já tem, Jesus Cristo falou. Acho que um outro dado também que está muito próximo disso é a ideia do filho ir embora, né? Aquela ideia do filho que vai embora e, de fato, a gente perde contato com a família, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho neto, eu acho que se eu fui no aniversário dele nesses anos todos, foi muito, né? Eu não tenho tempo, Então, assim, eu caso um monte de gente, mas não consigo ir no casamento dos meus sobrinhos, né? Eu batizo um monte de criança e nem consigo batizar os meus sobrinhos, né? Então, quer dizer, é sempre esse contrassenso. A gente se doa muito para quem é de fora e acaba não tendo muito tempo para os que são de dentro, né? Então, essa ideia também, ela é muito clara. Hoje, nós enfrentamos uma crise vocacional, né? Até porque hoje, eu sempre dizia isso, antigamente... De homens e mulheres, né, padre? Mulheres muito pior do que homens. A gente tem visto aí várias congregações que cuidavam, inclusive, de instituições para idosos e tal, que estão fechando, né? Eu sou de Guarani, a gente tinha lá Ainda tem em Colégio do Carmo, lá, as Irmãs do Carmo. Na verdade, uma instituição de longa permanência de idosos, né? E que não tem mais irmã nenhuma. A última irmã faleceu e essa instituição está a perigo, né? Está a perigo de fechar. Várias, né? Outro dia eu estava atendendo uma irmã e ela falou que o convento, agora a nova regra de Roma, é que aonde se tinha uma comunidade religiosa que não consegue ter no mínimo 3 irmãs, elas têm que fechar e se agrupar. Então, quer dizer, isso está acontecendo, as congregações religiosas estão fechando em vários lugares, justamente porque há uma crise instalada muito grande, principalmente na questão feminina. Ainda as vocações masculinas não chegaram a esse extremo, né? Ainda há muitas vocações, mas em um número muito pequeno. Por exemplo, na minha época, entraram no seminário eu e mais 17. Quer dizer, só eu ordenei padre. E o Geraldo ordenou padre, mas o Geraldo não entrou comigo. Ele, no meio do caminho, ele entrou porque ele veio transferido de um outro seminário. Então, nós dois ordenamos, nós chegamos no final. Mas, assim, a turma que entrou comigo, desde o primeiro dia até o último dia, só eu ordenei padre. Então, quer dizer, hoje, se naquele contexto entraram 18 para ordenar um, hoje entra 3, 2. Então, a probabilidade dos 3 ou dos 2 ordenarem é muito pequena. Então, assim, ainda temos, mas já com uma atenção redobrada para a vocação, para este cuidado da vocação. Então, nós precisamos fazer um trabalho vocacional. Eu acho que a Canção Nova, eu acho que foi um grande despertar de vocações, né? Mas não mais para um conceito religioso como antigamente. Hoje nós temos as novas comunidades, que você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, mas nós somos pertencentes a uma comunidade. Você mora na sua casa, eu moro na minha casa, ele mora na casa dele, estamos no mesmo espaço, nós rezamos juntos, temos uma missão juntos, mas eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu coloco até o meu salário ali para que a gente possa suprir as necessidades dos outros, mas eu me caso, eu tenho filho. Então, essas novas comunidades hoje, inclusive na França, que a igreja teve grandes problemas de vender igrejas e tudo, hoje isso vem crescendo. Essas novas comunidades vêm reavivando. Então, eu acho que há uma transformação no estilo de vocação, né? Mas essa vocação para a vida religiosa, de uma dedicação total, ela enfrenta uma crise grande. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque além talvez de uma resistência da família, eu acho que existe uma resistência interior mesmo, de quem talvez até pensa na possibilidade de se tornar um padre, de se tornar um sacerdote, no sentido de talvez olhar a igreja ainda como uma instituição muito tradicional, talvez ainda muito fechada,
né? Então, talvez ser padre para se tornar uma pessoa mais ranzinza, uma pessoa triste, né? E o senhor parece que muda isso, mostrando que é possível ser muito feliz sendo padre. O senhor é considerado um fenômeno, um padre pop, né? Como isso pode estimular, né, o jovem, o vocacionado a seguir de fato uma vocação e entender que ser padre também pode ser muito bom? Eu acho que há uma crise, de uma maneira geral, instalada na sociedade. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas buscam a sua realização, né? Elas querem realizar, elas querem ter fama, elas querem ter sucesso, elas querem estar sendo vista, elas querem estar na mídia. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, não, porque eu acho que tudo isso é muito bacana, é interessante, para que você até incentive, motive outras pessoas. Só que a vida do padre não é para ele, a vida do padre é para o outro. O servir dele está no outro. Então a minha realização pessoal não é minha, né? Eu não me realizei, graças a Deus, na minha vocação sendo para mim. Eu me realizei sendo para quem? Para os outros. O Padre Pierre trabalha demais, o Padre Pierre visita demais, o Padre Pierre vai muitas vezes, o Padre Pierre dá atenção, entende? O Padre Pierre, eu não me realizei para mim, eu me realizei para o outro, né? Então, eu acho que há uma crise nisso hoje, né? Na sociedade, as pessoas, elas buscam em si. É quase que há uma disputa, né? Quase que uma coisa assim, que não me permite ser para o outro, eu tenho que ser para mim. Nós somos muito imediatistas, queremos para agora, queremos realização agora. Então, eu acho que isso é um problema que está presente e que pode ser um grande responsável para que o jovem não queira estar e ser para o outro, né? Porque a nossa realização é quando eu vejo o outro feliz. Né? Eu sou padre para o outro, eu não sou padre para mim. Né? Eu não sou padre, tanto é que eu largo a minha família. Né? Sim. Era para mim estar lá fazendo. Não, hoje eu vou fazer batizado. Não, primeiro eu tenho que ver aqui as coisas da minha comunidade. Primeiro eu tenho que ver a agenda aqui. Aí às vezes eu falo assim com meu sobrinho, traz aqui para me batizar aqui. Ah, tio, mas aí é muito... Eu falei, então eu não posso ir aí. Então, porque ser padre é 24 horas por dia, né? Você não tem horário comercial. Não tem horário comercial e você mora dentro... Vamos trabalhar num conceito aqui de trabalho, porque vocação não é trabalho, é vocação, mas assim, eu moro dentro do meu trabalho, eu acordo no meu trabalho, eu almoço no meu trabalho, eu tomo café no meu trabalho, eu durmo no meu trabalho, eu tomo banho no meu trabalho, é o tempo todo. Por quê? Porque a casa paroquial está próxima à igreja. Então, qualquer problema que der na igreja, eles recorrem à casa paroquial. Né? E você já explodiu com alguém? Ai, não aguento. Já teve isso? Já teve a hora do bobó? Você é bem-humorado, né? Sou muito humorado. Mas você acorda bem-humorado? Sempre acordei bem-humorado. Sempre acordei bem-humorado. 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 Sempre, sempre. Eu lembro que o padre João Justino, hoje bispo, ele uma vez inventou que a gente fosse fazer uma caminhada lá em Bispoca. E aí ninguém queria aquilo. Todo mundo cansado. E aí, caminhar para chegar lá na Sé? Não, nós iríamos até lá de ônibus e subiríamos até o ponto mais alto de Bispoca. E aí foi interessante, porque ele estava assim, numa animação para esse passeio, e ele acordou cedo, antes das 6 ele acordou, e começou a descer cantando e tudo, e foi abrindo. O meu quarto era o primeiro do segundo andar. Ele veio descendo, primeiro andar, segundo andar. Quando ele chegou, ele já me pegou em pé, com a cama arrumada e arrumada. Ele falou, se todos acordassem como você, ninguém acordou ainda, vamos ajudar a acordar. E aí pegar uma panela. Então, quer dizer, eu sou muito bem-humorado, muito. Todo mundo fala que eu tenho uma paciência, mas o meu santo de devoção é o santo São Manuel, que é o santo da paciência. Né? Então, assim, é muito difícil eu estourar, porque eu sempre brinco, eu sempre levo naquela situação. Mas é claro, eu sou humano, né? Eu acho que com as pessoas mesmo, eu ainda não estourei, mas quem está muito perto, quem trabalha comigo, eu acho que às vezes aguenta um pouquinho, né? Porque eu sou enjoado, eu falo, não está certo, eu não gosto de falar 2 vezes. Mas assim, é muito difícil. Ver o Padre Pierre irritado, ver o Padre Pierre assim, fora de sério, ser maltratado pelo Padre Pierre, eu acho que graças a Deus nunca ninguém foi maltratado. Ô padre, você já está aí com... Eu sei que é a sua vez de perguntar, mas a gente fica... Tranquilo. Já está aí com 11 anos, né, de ordenação, começou muito jovem ainda jovem, e foi falar diretamente com os jovens. Eu me lembro de ir à catedral uma vez e o senhor estava na porta lá de fora, cumprimentando as pessoas. Eu falei, olha que legal, padre próximo do povo. E pedindo dinheiro para a juventude. Era alguma coisa que eles iam... Ia ter a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, então eu tive a ideia de fazer um amendoim. Ah, isso mesmo. Nós fazíamos amendoim, os jovens, a gente fazia muito amendoim, aquele amendoim doce com açúcar e Nescau,
Eu não sei nem se tem Não, açúcar. fora isso, além dele ir lá na porta, no meio da missa, ele vinha fazendo a prática e perguntando as coisas para os outros. Então eu fazia assim, falei, ai meu Deus, já vai perguntar para mim. Como é que foi isso, assim? Foi natural? Foi isso? Foi natural. Descia, né, andando e fazendo pergunta para as pessoas. Aí eu falei, que padre é esse, né? Eu lembro que o padre João Justino, hoje bispo, mas na época padre, estava na porta da capela do seminário com um outro padre formador e estava terminando um ano. E todo ano a gente mudava de pastoral. O que é pastoral, para quem não entende? Pastoral, o jovem, quando entra no seminário, ele faz o estágio pastoral. Aos finais de semana, ele vai para uma paróquia. Então, eu estava naquele contexto, na paróquia de Paula Lima. Quero mandar um abraço para Chapéu Duas, Paula Lima, Varginha. Né? Foi muito bom o tempo que eu passei com vocês. Então, eu estava lá. E aí, o padre João Justino, hoje bispo, falou comigo assim: ô padre, o outro padre que estava com ele, você não acha bom a gente mandar o padre Pierre para a catedral? Aí na época eu ainda falei assim, tá doido, padre João? É o que, 2000 e quanto isso? 2011? Nossa senhora, isso muitos anos atrás, nem lembro. Aí ele falou assim, eu estava na teologia, estava indo para o último ano de teologia, e aí eu falei assim, tá doido, padre João? Eu na catedral não tem nada a ver. O meu jeito, catedral não, catedral é lugar para outros estilo de padre, né? Aquele conceito de uma catedral mais enrijecida, muito solene, né? Imagina o padre Monsenhor Miguel Falabella. Monsenhor, na época, Monsenhor Viana estava na catedral, né? Eu falei, tá doido? Ele falou assim, pois é, tá aí. Ano que vem você vai para a catedral. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, porque eu trabalhei mais no interior, né? Aquele contato mais com as pessoas, né? Eu usava muito tênis, eu era muito assim, despojado, muito jovial. E para mim Ele não é mais o mesmo, né? Não, é só porque eu vim aqui, eu tinha que vir. Mostra aqui, aí, né? câmera, não é mais o mesmo, olha lá. Não, eu uso tênis. Já ia perguntar isso também. Ontem, inclusive, na missa do Impossível, eu estava de tênis. Mas, então, eu fui para a catedral, ele me designou para a catedral. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser eu na catedral? E eu cheguei na catedral, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui para o SOS Cristão. Havia um SOS Cristão, que era um trabalho social, que a gente levava as cestas básicas para as pessoas. A gente montava um mercado na porta da igreja, as pessoas entravam, compravam o alimento e doavam o alimento. Então eu comecei a montar essas cestas básicas, cadastrar as famílias necessitadas e levar. Foi ali a minha entrada na catedral. E entrava de tênis. Eu de túnica, todos os demais padres, sapato preto, tudo, e eu de tênis. Tênis laranjado, tênis azul. E, gente, olha, se não me chamar a atenção, eu vou continuar. Não me chamaram a atenção e eu fui trabalhar na época com o RENAC, um encontro jovem, que na época passava por uma crise, e aí a gente começou a fazer um retiro de carnaval, e eu comecei a envolver, e aí o padre, que celebrava a missa das 6 horas, começou a falar assim, faz a homilia. Os seminaristas, então eu comecei ali a fazer a homilia, e comecei a trazer os jovens de novo para a catedral. Então eu entro pelo dado social, entro pelos jovens. E para minha surpresa, aquelas pessoas mais tradicionais na catedral, aquelas pessoas que estavam anos ali, começaram a gostar muito do meu jeito. Por quê? Porque eu chegava, abraçava, beijava, brincava com um, brincava com o outro, né? E eu sempre tive uma devoção muito grande a Santa Teresinha. Então, eu falava, gente, reza para Santa Teresinha, você vai ganhar graça. Então, assim, ali eu fui conquistando as pessoas e fui vendo que eu podia ser eu naquele contexto que era muito diferente de mim, né? Então, nós começamos ali com os jovens, e aí, como começou a encher muito jovem a catedral, nós tínhamos encontro com muitos jovens, 130, 140, cheguei e pedi ao padre se nós poderíamos entrar com os jovens na hora da missa. E aí você imagina o susto que foi para as pessoas da catedral, 130 jovens, o seminarista ali no meio, a gente entra pulando, cantando, batendo palmas só para cima do altar, né? E aqui foi um escândalo, porque tinha padre que reganhava cabelo, tinha outros que achavam que tinha que de fato mudar, né? Então a minha vida sempre foi um misto assim, de quem concorda com o padre, quem não concorda com o padre, quem acha que o padre exagera, quem acha que o padre não exagera, quem acha que o padre tá mudando demais, quem acha que o padre não, que a igreja precisa. Então é sempre isso, eu já estou acostumado nesses 11 anos de padre. E aí foi dando certo.
eu fui agregando jovens, cada vez mais jovens. Aí a gente passou a animar o João. Eu tinha um encontro na época aqui em Juiz de Fora chamado acampamento. Existe ainda hoje, mas naquela época tinha tanta pouca gente que fazia o acampamento que o acampamento não acontecia aqui, acontecia em Petrópolis. E eu fui chamado para dar uma palestra nesse encontro. E eu cheguei lá, eu encantei com o encontro. E eu falei, por que esse encontro não é em Juiz de Fora? Aí a pessoa falou, porque não acha gente. Eu falei, não, pois o próximo vai ser em Juiz de Fora e eu vou estar junto com vocês. E aí o próximo já foi um sucesso. Nós colocamos quase que 200 pessoas para fazer o acampamento, e o acampamento está um sucesso até hoje. Então eu fui no meu jeito, da minha maneira, da minha forma, sem perder a minha identidade, porque eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu acho que a pessoa não pode perder a identidade dela, mesmo que ela esteja, ou ela encontre resistência, encontre críticas. Eu acho que se você é isso, você tem que ser isso. Eu acho que a gente não pode deixar de ser a gente para caber em lugar nenhum. Se você tiver que deixar de ser você, não fique ali. Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida inteira, né? Eu sempre tive muito firme em mim coisas que são imutáveis. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu não mudo. Se eu tiver que mudar, eu vou embora, eu não fico. Então, eu me ordenei diácono, depois me ordenei padre e fiquei mais um ano como padre na catedral. Aí, o que acontece? Eu assumo essas missas que eram mais joviais. Eu começo uma missa segundas-feiras na catedral e tinha missa no domingo às 6 da tarde, que aí já criava o problema para o trânsito, porque o Padre Pio sempre causa problema para o trânsito, né? Então era aquele trânsito domingo, parava tudo ali, porque a carro queria entrar na catedral, não conseguia entrar. E assim foi. E aí até o bispo, quando ele pede então que eu fosse para outra paróquia. Fui destinado para Chácara, eu ia ser padre em Chácara. E cheguei aí Chácara, cheguei a ver lá a comunidade, fui à igreja, fui aonde era a casa paroquial. Mas nesse contexto, os jovens vão até o bispo e pedem ao bispo, falam, olha, ele fez um trabalho aqui com os jovens muito grande, nós queríamos que o senhor repensasse. O bispo falou, então tá, nós vamos repensar, mas por hora o padre vai para a Chácara. Eu, ali na comunidade, na rua São João, tem uma comunidade ali das irmãs, e aí o padre então pediu que eu assumisse aquela missa às 4 horas da tarde, não sei se era 4h30, parece que era 4h30. 4h30 da tarde, e eu atendendo um jovem, o jovem vira para mim e fala assim, ô padre, não faz sentido eu rezar. Eu não vou vir na igreja mais, porque o que eu quero, o que eu estou precisando é impossível. Peraí, que isso aí é assunto para o nosso último bloco. Né? É porque ele vai começar a contar como é que se deu a história da missa do impossível. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água e a gente volta, então você vai saber como é que se deu então a criação dessa missa do impossível, que cada vez leva mais pessoas e que ele tem que levar essa missa para a região inteira, né, padre? Com certeza. É um minutinho só, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, recebendo hoje o padre Pierre Maurício. Com a gente nos estúdios, o jornalista César Leone. Ele que começa, então, esse bloco, César. A gente estava falando no último bloco, né, sobre o padre Pierre, que mantém-se sendo o padre Pierre em todos os lugares em que está, né? Na catedral, depois na paróquia São José, agora na paróquia Santa Rita. Antes da gente falar um pouquinho da missa do impossível, da ideia, queria que você falasse um pouquinho como tem sido assim, essas transferências, né? Manter-se sendo padre Pierre em cada paróquia, com uma comunidade que é muito específica, com ideias que já vêm próprias, muitas vezes enraizadas. Como tem sido manter sendo você em cada lugar que você passa? Olha, é interessante a sua pergunta, porque eu falava isso na missa do impossível última que aconteceu, sobre o que significa catolicidade, né? Ser católico. Católico significa universal. Cabe e comporta todo mundo. Uhum. É claro que cada padre tem a sua identidade, cada padre tem a sua religiosidade. Eu sou um padre mais renovado, que venho de um movimento da renovação carismática, que experimento isso na minha vida, né, que tenho essa forma de espiritualidade. Isso não quer dizer que tenha outros padres que sejam iguais, que sejam diferentes. E aí, quando eu estava na catedral, que esse jeito era um jeito meu novo, com certeza agrega muitas pessoas olham para a sua igreja e vê a sua igreja enchendo, vê a sua igreja num movimento diferente que até então não se tinha, né? Eu levei muitos jovens para a catedral, eu levei muitos movimentos para a catedral, eu ressuscitei muitos movimentos na catedral. Depois eu vou para a igreja São José, que era uma igreja também assim, com o seu estilo próprio, com aquela sua vida mais pacata, né? E aí eu acabo chegando nela também nesse contexto, né? Tem um documentário muito interessante sobre a paróquia São José que um paroquiano de lá fez e fala disso, né? Dessa novidade, né? Dessa diferença de trazer pessoas. Depois eu saio da São José e vou para Santa Rita, mesma forma, né? Eu dou um up, né, na paróquia, né? Eu crio missas, eu crio movimento, né? Eu levo movimentos para a paróquia. Olha, com certeza, muitas pessoas aplaudem, gostam. Eu escuto na paróquia Santa Rita, que bom, depois que o senhor veio para cá tem mais movimento, essa igreja fica cheia, está sempre com muita missa, né? Porque eu crio muita missa, tem missa todo dia, faço muitas campanhas, muitos movimentos. Eu tenho muitas campanhas que ao longo do tempo foram se solidificando e ficando muito fortes. O jejum de Daniel, o cerco de Jericó, né? As novenas, a festa de São Manuel, foram coisas que eu fui criando ao longo do tempo, né? Outras eu vou deixando, por exemplo, na São José tinha uma coisa que eu fazia lá e que eu não faço aqui. Lá eu fazia o domingo com o santo, que era um domingo que tinha missa o dia inteiro e a gente recordava a vida de um santo, domingo, dia do Senhor, mas trazia a figura daquele santo por compreender. Então, assim, algumas coisas eu vou deixando, outras coisas eu vou trazendo, outras coisas eu vou criando, né? Então a gente vai criando. Eu criei na Santa Rita a missa da madrugada, que a gente fazia a missa da madrugada. Então, assim, mas é claro que tem aquelas pessoas que estão acostumadas com aquela missa, com aquela igreja, que era aquilo mais deles, né? Certamente tem pessoas que, toda a vida eu cheguei, sentei aqui, hoje se eu não chego cedo, já tem gente sentada no meu lugar. Então, assim, vai ser sempre esse misto do padre Pierre chegar e congregar e agregar e muita gente gostar, mas também de muita gente não gostar, de muita gente achar, depois que esse padre veio para cá, bagunçou, porque a missa era mais tranquila, a missa era sossegada, eu podia chegar 10 para 7, 5 para 7, que eu tinha lugar na igreja, hoje se eu não chegar 5 da tarde eu não acho mais lugar, tem que sentar na cadeira. Então sempre vai ter isso. Eu não me preocupo muito com aqueles que discordam, que acham. É claro que a gente escuta, a gente tenta entender, né? Às vezes eu penso, isso aqui talvez está demais, isso aqui está de menos, mas é o que eu disse, aquilo que eu sou, eu não posso mudar, né? Porque se eu mudar, eu vou deixar de ser quem eu sou, né? E eu acho que a gente pode aprimorar. Então eu escuto a crítica, eu escuto quem fala, eu vou discernindo aquela palavra. Então tem dias que eu faço aquela missa mais daquilo que as pessoas gostam, mas perder a identidade, a alegria, esse movimento, né? Porque eu acho que isso é um dom. O bispo sempre fala isso.
Dom Gil fala para mim assim, padre, isso é o seu dom, é o seu carisma. O seu carisma é o carisma de multidão, o seu carisma é de falar para muita gente, o seu carisma é de estar com muita gente. Então isso é meu. Tirar isso é usurpar aquilo que Deus me confiou. Mas Deus confiou outro, uma missa mais tranquila, uma missa mais calma. Eu trabalho com o padre, né, o padre João Francisco, e o padre João Francisco sempre fala, olha, padre, eu não sei fazer o que você faz. Então eu faço o que eu sei. E eu sempre falo com isso, padre João, eu não quero que você seja eu, e nem eu quero que você seja você. Mas eu tomo opinião com ele toma opinião comigo. Então eu acho que a igreja é isso, né? Por exemplo, tem gente que acha um absurdo o padre pular no altar. Eu não acho. Então eu sempre digo assim, olha, tem outro padre, inclusive aqui na paróquia, que não vai pular, que vai... Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse respeito, ele tem que haver. Eu preciso respeitar os que voltaram para a igreja por causa de mim, eu preciso respeitar aqueles que estão na igreja e gostam do meu jeito, mas preciso respeitar também aqueles que olham assim, não gostei desse jeito, não gostei desse padre, não achei... Né? A única coisa que não pode falar é que o padre não trabalha. Isso aí ninguém pode dizer. Porque sabe que eu trabalho, sabe que eu esforço, eu luto pela minha paróquia, nós estamos reformando a paróquia Santa Rita toda, aumentamos em obra, estamos reformando toda a parte externa, fazendo novos passeios, então eu sou proativo. Então assim, agora, do estilo do Padre Pierre, que bom que tem gente que discorda, porque eu acho que isso cresce, né? Tem coisas que eu falo, não, isso aqui eu acho que eu não devo fazer mais, acho que isso aqui eu posso fazer, agora isso, aquilo que sou eu não me permito deixar de ser. Volto a dizer, eu posso aprender, eu posso ouvir e devolver as pessoas, eu posso aperfeiçoar, porque eu acho que a gente está em construção, eu sempre falo isso, não tem ninguém que está pronto e acabado. Nós estamos nos construindo, mas eu acho que algo é aquilo, é a essência, e isso não tem como mudar, porque se tirar isso, deixa de ser o Padre Pierre. O padre, o César perguntou, né? Começou aí, a gente passou, no outro bloco falamos como é que se deu a origem da Missa do Impossível. Não sei se ficou claro. Então saiu aqui da capela de São João. Ela sai da capela de São João. Só recebeu uma pessoa que não acreditar para que vai rezar, se é impossível. Aí disso deu um clique. Isso deu um estalo, né? Isso vamos então rezar. Isso seriam 9 missas apenas, né? Seriam 9 missas. Eu sou muito noveneiro. Noveneiro, é isso que eu ia perguntar. Você ia fazer 9 missas e não conseguiu parar porque a coisa... Faço a novena de Santa Teresinha, faço novena de São Manuel, faço novena de Santa Rita. Eu sou noveneiro, eu gosto de novena. Eu acho que isso é rezar. Então eu faço as minhas novenas. Então, diante da palavra de desesperança desse jovem, eu me perguntei, mas como pode, né? E aí eu tenho o hábito de ler sempre a Bíblia antes de rezar o texto da misericórdia. Eu gosto muito de rezar de madrugada, no silêncio, eu e Deus. Então eu estava lendo a Bíblia e peguei lá o texto que fala que para Deus nada é impossível. E essa verdade eu quero que fique muito clara na sua vida. Para Deus nada é impossível. Não foi à toa que Deus suscitou um lugar onde você pode levar aquilo que é impossível na sua vida. E aí eu falei, gente, eu rezo muito novena, eu vou criar uma novena de missa. Serão 9 terças-feiras e as pessoas vão chegar naquela igreja e vão colocar uma intenção. E a intenção que ela colocar vai até o final. Eu pensei, se alguém ganhar graça na primeira, na segunda, ela não pode mudar até no final. Então, se ela ganhou a graça na segunda, as outras missas serão para agradecer aquela graça. Não vai se acrescentar nenhuma intenção. E assim, não nasce a missa do impossível. Nasce essa missa para a gente fazer uma novena. E na primeira missa eu disse assim, olha gente, mas eu não quero que vocês peçam coisa fácil para Deus, não. Eu quero que vocês peçam aquilo que é impossível. Pronto, aí nasce a missa do impossível, né? Essa ideia de pedir a Deus, de se ter um lugar onde eu pudesse apresentar o meu impossível. Porque, de fato, quando você pensa numa coisa impossível, você perde a esperança. É impossível, não vai acontecer. E aí Deus suscita, Deus coloca no meu coração o desejo de um lugar onde a pessoa pudesse apresentar o impossível. Ali é onde o impossível acontece. E olha, a cada terça-feira
foi se chegando mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, a tal ponto do calçadão, a rua São João ficava lotada ali, não tinha como as pessoas passavam no meio das pessoas. Quando nós terminamos, eu também tinha algo que era impossível, eu também tinha um pedido muito grande para fazer, e esse pedido eu já tinha recebido um não, e falei, olha, eu estou fazendo, de novo eu vou pedir. Questão assim de uma semana, eu tinha recebido um não, falei, vou pedir de novo. Só que agora eu vou escrever. Então eu escrevo uma carta para pedir uma graça, e no final dos 9 dias, muitas pessoas estavam testemunhando que tinham conseguido o seu impossível. E as pessoas podem contar o que pediram ou não? Eu não vou contar. Eu já falei demais, porque eu nunca falo o que é, mas já dei um prenúncio do que poderia ser. E aí eu pedi aquele impossível. Eu vou contar, vou fazer uma novidade aqui. Na verdade, eu estava pedindo ao bispo para sair da catedral. Eu tinha pedido ao bispo para sair da catedral. O bispo falou assim, eu não posso tirar você da catedral, porque você está levando muito jovem para a catedral. Você está dando uma outra cara à catedral. Então, eu não posso te tirar. Você estava pedindo uma paróquia própria. Estava pedindo uma paróquia, né? E aí o bispo falou, eu não posso te tirar. E aí eu fui, rezei, falei, o Senhor, faz o bispo trocar. E aí, de uma semana para outra, eu tive coragem, escrevi uma carta e mandei para ele, né? E aí, quando eu estava chegando na última terça-feira, o bispo me chama lá, falou, olha, meu filho, tá bom, você pediu ter uma paróquia para você. Era chácara. Mas era o arcebispo, Dom Gil, nosso querido Dom Gil, né? Pessoa maravilhosa. Então, ele vai e fala assim, então, vou ter uma paróquia para você, eu vou te enviar para a chácara. Você quer? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, então você vai para a chácara. Olha que interessante como é que Deus vai E aí o movimento ainda foi maior, que as pessoas estavam tão agarradas, não fiquem... E aí o bispo falou assim, então faz o seguinte, você não fala para ninguém, nós vamos trazer aqui no conselho e aí eu te falo. E aí de alguns dias o bispo falou, olha, pode comunicar, nós vamos marcar a sua posse. E marcou a posse. E aí foi interessante quando eu falei... É para o César perguntar, mas o César convive com você, assim, já deve saber... O César me pergunta sempre lá no programa dele. Não, eu fico louca, que querendo, cada coisa que você fala, eu fico querendo perguntar mais e mais. E aí, você já falou uma coisa em outros programas, que a fé é um exercício, é preciso ter disciplina. Você acha que essas invenções, né, Missa do Impossível, agora você está inventando outra, que é a missa... Do menino Jesus, o Divino Amor. Que é o jejum, isso você acha que é um exercício de fé? As pessoas... A fé, porque hoje a gente precisa se movimentar, né? Se eu tenho alguma coisa, se eu tenho alguma coisa diferente, isso acha que é um exercício que ajuda a aumentar a fé das pessoas? Deixa eu contar também. Eu já vi muitas pessoas comentando que essas atitudes devocionais levam mais pessoas, porque a pessoa sempre queria aquele compromisso, né? O senhor já fez que tinha umas imagens, né? Cada semana se refletia sobre, né, algo que a pessoa deveria superar, e isso vai levando as pessoas falando assim, eu preciso voltar lá, porque hoje eu preciso superar isso, amanhã aquilo. Então, como isso também leva as pessoas a criarem esse compromisso? É o que eu falo. Eu vou responder as duas perguntas numa só. Primeiro, disciplina. Tudo é disciplina, né? Você quer emagrecer? Você tem que ter disciplina. Você tem que olhar a comida, desejá-la e não comê-la. É uma disciplina. Todo dia é disciplina. Ontem eu não comi nada, beleza, mas e amanhã? Amanhã eu também tenho que continuar não comendo, e depois não comendo, e depois não comendo. É uma disciplina. Eu gosto muito de dar o exemplo da bailarina. A bailarina, quando eu gosto muito de balé, eu vi um balé maravilhoso, russo, no gelo. Olha, você pensa bem que a dificuldade de um balé no gelo. E aí você pensa bem, quando você olha as bailarinas ali, tudo pleno, perfeito, linda. Você sabe que quando elas tiram a meia calça, elas estão todas feridas, machucadas. E elas repetem incansavelmente o mesmo movimento para buscar a perfeição. É a disciplina, não é uma coisa pronta. Ela pode ter feito um belíssimo espetáculo ontem, mas hoje ela tem que continuar treinando. Então aquela ferida nunca passa, nunca acaba, porque ela tem que continuar. Fé é isso. Eu não posso ter uma fé pronta e acabada. A fé é um exercício de todo dia você tem que fazer um compromisso com Deus. Todo dia. E é muito interessante, porque todos os movimentos que eu crio, por exemplo, 21 dias, ele vai acontecer no mês de julho. Então, antes que todo mundo faça, eu faço. Porque primeiro eu faço para mim.
Eu preciso dessa disciplina, eu preciso desse encontro, eu preciso de 9 dias de compromisso. Eu sei que tem dia que você está cansado, tem dia que você fala assim, meu Deus, eu ainda tenho que rezar, mas eu vou. É preferível rezar, mal rezar do que não rezar. Então vá, faça aquele compromisso. Se você fez o compromisso de rezar sentado, reze os 9 dias sentado. Se você fez o compromisso de ajoelhar 9 dias, ajoelhe 9 dias. É um exercício, a fé é isso. Então, quando eu crio essas coisas, quando Deus me inspira a criar os jejuns de Daniel, o cerco de Jericó, os 7 sábados. Caminho do Milagre. Caminho do Milagre, são 7 quintas-feiras. Que maravilha! Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu inventei isso na Santa Rita. Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu preciso criar alguma coisa aqui. Então eu faço, né? Foi o Caminho do Milagre nas talhas cheias, o Caminho do Milagre... eu fiz tantos... enfim, vai se pensando uma coisa, né, para aquilo ali. Então, quer dizer, eu criei agora a novena do Menino Jesus do Divino Amor, serão 9 meses. Por quê? Porque até no Natal, ninguém lembra do Menino Jesus no Natal. E essa novena foi anunciada, né, nas suas mídias para ali a região do Santa Cruz Shopping, né? Vai acontecer? Vai acontecer no Santa Cruz Shopping. A ideia era que ele já tivesse dentro do Santa Cruz ou em torno? Dentro do Santa Cruz Shopping. As quartas-feiras? Sempre a segunda e quarta-feira do mês. Às vai 19. acontecer no próximo dia 15 de maio, tá. às 19h30. Por quê? Porque a ideia também de trazer a igreja para perto das pessoas. A igreja tem que estar em todo lugar. A igreja tem que estar no shopping, a igreja tem que estar lá com aquelas meninos que são skatistas, a igreja tem que estar com os motociclistas, a igreja tem um padre muito interessante, né? Chama Padre Taon, eu acompanho ele gosta de moto, ele faz esses movimentos de moto, né? Então acho que a igreja tem que estar em todo lugar, a igreja tem que estar na internet, eu acho que o padre tem que mesmo estar no Instagram, eu acho que o padre... Porque isso tudo é lugares de anúncio do evangelho, de evangelização. Então eu já tinha vontade de ter um movimento num shopping. Por quê? Porque shopping, todo mundo está no shopping, né? Todo mundo vai no shopping, a juventude vai no shopping. Outro dia eu fiz uma pergunta na missa para uma criança e disse assim, você queria estar aqui na igreja ou no shopping? Aí ela, eu queria estar no shopping, né? Foi aquela risaiada. De fato, esse conceito do shopping, né? Se outrora os templos edificados eram as igrejas, hoje os templos são shoppings, né? Cada dia abre mais shopping, se constrói mais shopping. É o templo do nosso... O artista tem que estar onde o povo está, o padre também, né? Com certeza. Então, a igreja tem que estar em todo lugar. Então, eu sempre tive essa vontade, já tinha conversado com o bispo, já tinha falado com o Dom Gil tinha acatado essa vontade. E aí veio a pandemia, paramos esse projeto. E agora eu pensei, vamos fazer um projeto diferente, um projeto da gente estar no shopping, num lugar central, de fácil acesso de todo mundo, e onde as pessoas vão pensar, gente, uma missa no shopping. Beleza, uma missa no shopping. Qual o problema de fazer uma missa no shopping? Deus está ali também, abençoando o lojista, Deus está abençoando aquela pessoa que limpa, Deus está abençoando o segurança, Deus está em todo lugar. Então a minha ideia foi essa. E aí nós tivemos a ideia de fazer a primeira missa lá, só que por algumas questões técnicas, práticas, nós não conseguimos fazer toda a estrutura que precisaríamos para a realização da missa. Então, eu sempre parto do pressuposto de que eu vou ali para levar a bênção e graça, nunca levar problema. Então, eu levei a direção do shopping, eu acho que é melhor a gente fazer essa primeira na igreja, vamos preparar tudo certinho. Quero agradecer ao Santa Cruz Shopping, a Luciana, a Camila, que abriram as portas do shopping, e nós estamos trabalhando para que a segunda aconteça lá no dia 15. Todo mundo quer saber se vai caber, né? O seu opositor lá e está todo mundo perguntando. Vai caber, vai ter telão? A ideia é ter telão do lado de fora, para que as pessoas possam ficar nas calçadas também acompanhando, telão em cima, telão ali na praça da alimentação. Nós vamos criar condição para que as pessoas estejam do lado de fora também, ali naquela calçada, né? Então, uma ideia diferente mesmo, é um movimento. A minha ideia é essa. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que está esse movimento? Ah, porque está tendo uma missa. Então... E traz também para a região central da cidade, né, padre? Porque a Igreja São José era uma comunidade mais próxima do centro. Mais próxima do centro. A Santa Rita já a é uma... A ida para Santa Rita ficou um pouco mais distante. A Igreja Santa Rita também hoje está pequena, né? A gente teria que pensar uma outra possibilidade. Eu tenho um grande sonho e quero convidar você a sonhar comigo a construção de um santuário, um espaço que seja o espaço do impossível. Então, se você também tem esse desejo, vamos rezar, vamos pensar, vamos trabalhar junto, porque está ficando pequena. A gente meio que precisa criar mesmo uma estrutura para essa missa, para os eventos, né? Então, quer dizer, a ida para Santa Rita
ela acabou dificultando o acesso de algumas pessoas. Então, voltar para o centro da cidade é manter as pessoas que vão a Santa Rita e trazer outras pessoas que se perderam e que nesse momento precisam também. E aí a devoção do Menino Jesus do Divino Amor é muito interessante como é que ela nasce. Eu estava no momento de me colocar muito diante do Senhor, questionando, se perguntando, e aí eu recebo um presente de uma jovem, da Rafaela. Ela pinta para mim um quadro com um coração, uma coroa de espinhos, uma mão segurando e uma cruz atrás. Quando eu vi aquele quadro, eu botei ele no meu quarto e ficava rezando naquele quadro, né? E eu disse assim, gente, o que Deus está falando comigo nesse quadro, né? Aí eu falei assim, gente, que amor bonito de Jesus, né? Porque tinha a cruz no fundo, tinha um coração na frente. Eu falei, que divino amor, né? Aí eu pensei assim, mas essa mão parece a mão de criança. Aí eu pensei assim, antes de contemplar aquele Cristo que morreu na cruz, a gente teve um menino, que Deus envia ao mundo um menino para salvar a sua humanidade. Aí eu pensei no menino Jesus Divino Amor. E exatamente do primeiro mês até o último vão dar 9 meses, quando a gente vai estar celebrando o Natal. Então é esse renascimento, né? Esse menino que traz a graça, esse menino que traz a bênção, é esse divino coração que olha para você que me acompanha agora e que diz assim, o que você precisa? Porque o texto bíblico diz... o coração de Jesus é do lugar onde emana toda a graça e toda a bênção, né? Estais à porta, batei e vos será aberta. E o coração de Jesus é essa porta que emana a graça e bênção. Então nós estamos com esse projeto novo do Menino Jesus do Divino Amor. Eu já convido você para o dia 15 de maio fazer essa experiência do Divino Amor, para a gente experimentar sempre esse Deus que, afinal de contas, é o Deus do impossível. Padre, o meu diretor está me permitindo fazer mais um bloco com o senhor. Rapidinho, não sei se o senhor vai ter claro, tempo. Vamos fazer mais um pequeno bloco, a gente ainda tem muita coisa, a gente tem que aproveitar, a agenda dele é lotada, né, César? Vamos aproveitar, então a gente vai fazer um quarto bloco para a gente encerrar, conhecer um pouco mais, saber para que time ele torce, né? Não sei se ele está rezando de forma impossível para o time dele. Vamos conhecer isso, conhecer um pouquinho mais do padre, mais um bloco. A gente já volta, um minutinho só. Tá no ar o Café com Política. O JF Revista dessa semana discute meio ambiente e por isso a gente está no Parque da Lajinha. Vamos conhecer essa unidade de conservação, falar de preservação de patrimônio e também de um projeto para adaptação de carrinhos que oferecem mobilidade para crianças com deficiência cognitiva e motora. O JF Revista vai ao ar aos domingos, 19h, e com reprises de segunda a sexta, no canal 35.1 da JF TV e também pelo YouTube, o Câmara Municipal JF. Acompanhe a gente!
Estamos de volta com o JF Entrevista. Aqui com a gente hoje, um prazer receber esse padre, né? Que é bom de papo à beça, né, padre? Bom mineiro. Padre, bom mineiro, né? Padre Pierre Maurício, com a gente também, o César Leone. O padre, vamos falar dos planos, né? Já falou muita coisa do santuário, né? E a gente conversou um pouco nos bastidores, só falou que não faz muitos planos, as coisas acontecem, né? Fala um pouquinho de que planos são esses, já teria um lugar para esse santuário, o senhor já verbalizou isso, né, com o arcebispo? Conta um pouquinho desses planos futuros. Eu vou só pegar um gancho da sua palavra, porque as pessoas que trabalham muito perto comigo, elas falam assim, padre, o senhor tem que falar com a gente antes, porque as ideias, elas nascem. Eu não tenho muito essa ideia de planejar, né? Eu acho que a gente precisa conscientizar do agora, né? Eu acho que a gente precisa viver o agora. É claro que a gente tem que ter consciência, responsabilidade para o amanhã, mas a gente precisa ser intenso agora, porque não adianta eu ficar aqui, não viver aqui e pensar no futuro. Então vamos fazer aqui, vamos estabelecer aqui, para que a gente tenha condições para o futuro. Então, aí eu sempre falo, o pessoal da gráfica, eu sempre ligo de última hora, não, mas eu preciso para ontem. Hoje mesmo eu estava ligando para o pessoal lá em São Paulo, eu falei, meu querido, eu preciso do texto para que dia, pá? Preciso do texto para segunda-feira. Pá, mas não tem jeito sim, vai dar certo. Trabalho de agora. Que ele não dorme, ele fica... Não durmo. Quem trabalha me fala, gente, pelo amor de Deus, você não dorme, hoje você acorda com a ideia. Mas, então eu tenho esse sonho, um sonho bonito, que eu vejo como uma promessa de Deus. Eu fui ao santuário do padre Marcelo Rossi. Nós tínhamos um encontro lá. Eu não o conhecia, nem ele me conhecia. E eu chego no santuário do padre Marcelo Rossi, acabou a missa. Ele me chamou numa sala e tinha vários quadros de santo na parede. Ele me coloca debaixo do quadro de Santa Teresinha, a quem eu sou muito devoto, tenho muita confiança em Teresinha. E ele diz assim para mim, Deus está dizendo que você precisa construir uma casa para a mãe dele. E eu fiquei muito emocionado, eu comecei a chorar. Falei, padre Marcelo, mas eu tenho um sonho de construir um santuário. Ele falou, pois então você vai construir esse santuário. E desde então, aquilo que era um sonho, cria como que uma responsabilidade. Aquilo é desejo de Deus. Deus também tem essa vontade, esse desejo. E aí a gente vem lutando, a gente vem estudando possibilidades para que isso aconteça. Então eu tenho muito sonho de criar o espaço do impossível. O lugar onde a pessoa pode ir entender aqui o impossível acontece. Esse santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, eu preciso dizer como ela entrou na minha vida, porque eu não sabia que existia Nossa Senhora dos Impossíveis. E eu tenho muito pouco tempo de parar em casa. Às vezes a pessoa fala, padre, você viu o que passou na televisão? Você viu o jornal? Você viu aquilo que está passando? Eu não vejo, é muito pouco que eu vejo televisão. Quando eu vejo sempre na TV Evangelizar ou em Aparecida, eu tenho muito pouco tempo, né? Então, eu cheguei em casa, eu era padre na São José ainda, nós iríamos fazer, estávamos pensando a primeira última missa do Impossível, a primeira, né? E aí eu pensei assim, vamos coroar, a gente fez o ano inteiro, vamos coroar como sendo a última, vamos dar um tema diferente, né? Eu lembro direitinho que o tema foi, antes do ano acabar, meu impossível, Deus vai realizar. Foi o primeiro tema da última missa do ano, e eu então tive a ideia de construir uma arca, de mandar fazer uma arca, onde as pessoas ali escreveriam 3 pedidos, um impossível e 2 difíceis. E assim a gente estava naquela preparação, chega uma revista lá na minha casa, coisa que eu nunca fiz, não tenho tempo de ler revista. Peguei a revista e comecei a folhear, só passando a revista. Quando na última página estava lá, você já rezou a Nossa Senhora do Impossível? Reze para ela, se comemora 18 de janeiro. Eu falei, meu Deus, uma Nossa Senhora do Impossível. E aí eu fui correr, comecei a pesquisar Nossa Senhora do Impossível e encontrei no Brasil uma única igreja para Nossa Senhora do Impossível em Patu, em Natal. E eu liguei para lá, muita dificuldade, porque eu acho que eu não sei como é que é lá, deve ser uma comunidade. E eu tentava falar, não conseguia, falei, gente, como é que é isso? Não tem telefone. Com muito custo consegui um acesso a uma pessoa, liguei para um restaurante, e aí a moça falou assim, a igreja aqui a gente só tem missa no domingo, teria que ligar para o domingo, de tal hora. E aí consigo ligar, falo com uma moça, a moça não deu muito crédito no que eu estava falando. Eu falei, nossa, eu fiquei sabendo, eu precisava que você me mandasse uma imagem. Acho que naquela época nem tinha Pix, não sei como é que fazia. Eu falei, eu deposito para você. Mas como é que eu vou mandar? Ela vai chegar quebrada. Eu falei, não tem problema, eu só preciso ver essa imagem.
Eu preciso ter essa imagem, chegar aqui, eu dou um jeito. Não, mas aí se a gente manda e chega quebrado, o senhor vai reclamar. Eu falei, não, minha filha, a gente falou, eu sou padre, mas eu não sei quem é o senhor. E nessa época eu acho que eu nem tinha Instagram ainda, nem tinha esse cuidado da mídia, né? Eu sei que com muito custo, eu falei, então faz o seguinte, eu vou mandar o dinheiro antes. Quando cair aí, você manda, e se chegar quebrada, eu mando uma carta junto que me responsabiliza. Sei que com muita dificuldade chegou a imagem de Nossa Senhora do Impossível. Chegou perfeita. Chega a primeira imagem, eu tenho ela guardada até hoje comigo. Chega a primeira imagem, muito colorida, uma imagem muito colorida. Chega a imagem de Nossa Senhora do Impossível. E eu fui ver e falei assim, na última missa a gente já vai ter que falar dela, porque eu tenho certeza que ela veio no sinal. Nossa Senhora é sempre Maria, né? Nossa Senhora é sempre a mesma. O que muda? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a igreja católica tem um monte de Nossa Senhora. Não, é uma única Nossa Senhora, a mãe de Deus, aquela escolhida de Deus. Só que em diversas situações, inclusive o meu primeiro livro, chama-se isso, um colo para cada situação. Por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida aparece no contexto de escravidão. Então é um sinal da presença de Deus. Nossa Senhora de Fátima vai aparecer aos pastorinhos no contexto do sofrimento, né, de Portugal, lá das guerras e tudo. Nossa Senhora de Guadalupe aparece no contexto do sofrimento dos índios, né? Então, quer dizer, ela vai se revelando, vai se aparecendo nas situações da vida. Como é que aparece Nossa Senhora do Impossível aqui no Brasil? Um pessoal de Portugal veio para o Brasil e quis comprar umas terras aqui. E ele foi conhecer as terras. As terras lá era uma terra muito perigosa, muita onça, muito bicho selvagem, né? E esse senhor, muito rico, um português que chegou no Brasil, foi andando para desbravar as terras que ele queria comprar. De repente, eles dão conta que eles estão perdidos. Estava anoitecendo, num lugar muito perigoso, de muita onça, de muito bicho, e ele começou a apavorar. E ele falou assim, Nossa Senhora do Impossível, é impossível eu sair daqui, mas se a senhora fizer eu sair daqui, eu dou e construo aqui a sua igreja. E milagrosamente eles saíram, né? Eles foram libertos do sofrimento, do problema ali. Então ele construiu uma igreja para Nossa Senhora dos Impossíveis. Depois e aí esse santuário que a gente fala, você já verbalizou, já falou isso, né? Falei isso com o Dom Gil. Mas ainda não tem o terreno, ainda não tem... Nós estamos nessa negociação, nessa possibilidade do terreno, estamos estudando, estamos vendo parceiros para nos ajudar nessa construção. Eu já convido você a sonhar comigo. Eu quer me ajudar? Vem sonhar comigo, vem participar desse lugar, dessa criação, desse espaço do impossível, onde a gente pode ir falar dos nossos impossíveis, apresentar aquilo que ninguém pode fazer, Deus pode nesse lugar. Então, a gente está com esse projeto, sonho, futuro, realizando. E sonhos, assim, de ser um padre com uma repercussão nacional, padre. É igual a gente tem, né, os padres, que a gente pode chamar de padres artistas. O senhor né, tem uma popularidade muito grande. O senhor tem esse sonho também de sair de fora, de cantar, o senhor tem 4 livros, né, mas o senhor canta, como é que é isso? É um padre cantor? O senhor é muito midiático, né? Fala todo dia no Instagram, nada, né? Falo todo dia no Instagram, não falo nada. Eu tive uma proposta, ultimamente, eu tenho um programa na TV Evangelizar, estou sempre na TV Evangelizar, o padre Reginaldo Manzotti é um padre maravilhoso, que recebeu de Deus essa missão. O senhor grava aqui em Juiz de Fora? Não, eu vou para a TV Evangelizar. Aonde fica? Lá, a TV Evangelizar fica em Curitiba, lá no Paraná. O senhor vai toda semana? Eu vou todo mês. Todo mês? Todo mês. Eu estive lá mês passado, fiquei 5 dias, gravei vários programas, né? Vai começar agora no dia 6 de maio, uma série, a primeira série desse programa específico, né? Chama Simplesmente, mas eu faço muito a Noite de Louvor, que é o programa de maior audiência da TV Evangelizar. Eu participo de outros programas, Bom Dia Evangelizar, né? Sempre que posso, estou lá nas rádios. Então, eu recebi uma proposta da TV Evangelizar da gente poder estar mais lá, né? Seria, no fato, assim, o padre ir para a TV Evangelizar, participar de lá. Mas eu não acho que é o momento. Eu acho que eu tenho uma missão, né, aqui em Juiz de Fora. Eu gosto de Juiz de Fora, gosto do povo de Juiz de Fora, adoro o povo de Curitiba. Eles têm um carinho enorme por mim, agradeço o carinho deles, né, esse cuidado que eles têm quando eu estou lá. Mas eu acho que a minha missão está aqui, está em fazer essa casa para a Mãe de Deus, está em criar esse espaço do impossível. Eu acho que tem muita coisa para me fazer aqui em Juiz de Fora. Então, assim, lá a TV Evangelizar é uma TV que está nacionalmente, né? Está em todo lugar. Eu tenho muitos seguidores de diversos lugares. Tem seguidores da Bahia, tem de Alagoas, do Ceará,
né, de outros estados, Rio de Janeiro, vem muitas excursões do Rio de Janeiro para minha missa. Eu deixo Deus agir do jeito que Deus quer, da forma. Eu nem pensava chegar aqui, né? Eu achava que eu queria ser diferente. Isso eu sempre, em todo lugar que eu tive, eu sempre fui diferente. Como enfermeiro eu era diferente. Lá em Rio Pombo eu era uma criança diferente, fui um jovem diferente. Sou um padre, né, que busco algo que é uma identidade que é minha. Mas eu sempre deixo Deus fazer o que for. Eu acho que a missão do padre, em primeiro lugar, é evangelizar. Acho bacana, acho necessário. Eu acho que tem que ter um padre Fábio de Mello. Eu acho que tem que ter um padre Reginaldo Manzotti. Acho que tem que ter um padre Marcelo Rossi, porque agregou, trouxe muita gente de volta para a igreja, trouxe pessoas a conhecer a igreja, a palavra deles, o testemunho de padre é muito bonito. Mas eu acho que Deus faz a obra do jeito que Deus quer, como Ele quer, e o que Ele quiser. Eu estou aí para fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quiser. Só para a gente encerrar essa parte da evangelização e depois descobrir qual o time que ele torce, né, César? Como é que o senhor vê a Bíblia para os católicos, a Bíblia para a Igreja Católica? O senhor disse que na questão da missa do impossível, o senhor leu na Bíblia que está lá, né, nada para Deus é impossível. Como é que o senhor vê essa relação? Muitas vezes os católicos são até criticados pela forma como leem a Bíblia ou não interpretam a Bíblia ao pé da letra, né? Como é que o senhor vê isso e também a relação da Igreja Católica com outras religiões aqui no Brasil? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é possível que ainda hoje tenha católicos que não leiam a Bíblia. Por muito tempo, nós católicos, e com razão, fomos criticados por ter a Bíblia de enfeite, para juntar pó, para guardar papel, mas não é assim mais. A realidade mudou e vem mudando, né? Essa proximidade com a palavra, entender o valor da palavra de Deus, estar junto à palavra de Deus, buscar ali o alento, o refúgio, é muito importante. Claro que a Bíblia é um livro que a gente não pode interpretar ao pé da letra, porque tem um contexto, tem uma tradução, tem um significado, né? Como, por exemplo, mandioca aqui chama mandioca, lá no Nordeste chama macaxeira, em outro lugar vai chamar aipim, né? E isso a gente não pode pegar a Bíblia e ler ao pé da letra, porque a Bíblia também, Jesus tem uma maneira e uma forma de dizer. Ele não dizia claramente, ele induzia, né, a reflexão, o questionamento. Então, Jesus, eu acho que a Bíblia, a gente precisa ler, precisa fazer curso bíblico, a gente precisa entender a Bíblia. A Bíblia fala conosco, é claro. A Bíblia, ela provoca a gente, né? Mas não é possível que um católico hoje não lê a Bíblia. Muitas pessoas perguntam, padre, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Evangelho, né? O Antigo Testamento é bacana. Pelo Novo Testamento. Novo Testamento. Jesus veio, ele planificou, ele revelou Deus. Ele não excluiu o Antigo Testamento de maneira nenhuma. Mas a gente precisa ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Quase que como que um processo de retroprojeção. Jesus ilumina o Antigo. Então eu leio primeiro o Novo, eu sou seguidor de Jesus Cristo. A mensagem central da minha fé é Cristo. Eu sou cristocêntrico, então Cristo é o centro da minha fé. Então, todos os cristãos têm que começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Depois de ler o Novo Testamento, eu vou entender de quem os profetas falavam, de quem o Antigo Testamento está fazendo prenúncio, de quem que ele está anunciando, porque Jesus fez isso o tempo todo. Ele quis conscientizar as pessoas que ele era aquele ao qual Moisés falava, os profetas falavam, Isaías falava, né? Então, é muito importante, o católico tem que ler Bíblia, o católico tem que entender a Bíblia, o católico tem que estudar a Bíblia, o católico tem que começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. Essa pergunta é demais. Padre, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo Novo Testamento. Os 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem tanta coisa bonita também. Maravilhosa. Eu descobri agora São Paulo, né? As cartas de Paulo, né? Cartas de Paulo, né? É claro que Paulo, ele já está relendo a figura de Jesus. Primeiro vamos ler Jesus, né? Porque ele relê a partir da sua experiência. Então, eu falo um pouco de você, mas falo a partir de mim também, né? Então, primeiro, o Novo Testamento. Vamos ler Jesus. Somos seguidores de Cristo. Vamos ler Jesus. Lembra? Então, depois nós vamos ler Paulo, todo o caminho que ele faz. Todas as primeiras leituras nesse tempo é muito bonito, porque está falando da primeira comunidade que está nascendo. Paulo ainda é Saulo. Saulo está mandando perseguir os cristãos e aqui ele está interpelando Paulo, porque Saulo vê que um cristão morre
morre defendendo a ideia de Jesus Cristo e outros cristãos continuam. A perseguição faz com que a igreja cresça. Então isso é muito interessante, ver a vida dos santos, né? Por que eles se dedicaram tanto a Cristo? Porque vale a pena. Vale a pena crer? Vale a pena crer. Contra todas as evidências, contra toda desesperança, creia, confie em Deus. Você falou um pouquinho sobre a relação dele também, como ele enxerga as outras religiões. Eu acho que é um fato inegável que a sua Missa do Impossível, ela dá muita gente, né? E com certeza ali tem pessoas também de outras religiões que vão até ali buscar uma graça, né? Uma bênção divina. Como que o senhor enxerga essa participação? Olha, eu fico muito feliz porque eu sou católico, minha identidade é católico, eu gosto da Igreja Católica, aprendi a amar Jesus Cristo na Igreja Católica. Sou eternamente grato ao que a Igreja me ensinou. Mas eu tenho muito carinho e fico muito feliz com os meus irmãos evangélicos que gostam do Padre Pierre, que respeitam o Padre Pierre, que seguem o Padre Pierre. Eu fui fazer um culto ecumênico outro dia com um pastor e fiquei muito feliz, lisonjeado com aquilo que ele falou. Ele começou a fala dele dizendo, olha, toda terça-feira eu vou para a minha igreja escutando o Padre Pierre, né? Porque tem uma rádio Juiz de Fora que transmite a missa do Impossível, né? Então eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com isso, né? Por quê? Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o que difere eu de qualquer outra religião, eu tenho várias pessoas espíritas que vão até mim, pedem bênção, pedem oração, que diz para mim, padre, eu sou espírita, eu chego aqui, eu vejo muita luz nesse lugar. Respeito, é a forma que ele tem de ver, é a maneira que ele enxerga. Então eu tenho um carinho enorme por qualquer, e acima de tudo, respeito. Porque eu acho que quando a gente sabe respeitar o outro, a gente vive bem. Quando perde o respeito, quando eu quero impor a minha ideia, quando eu quero impor aquilo que eu acredito, aí perdeu qualquer critério, qualquer sentido de vida, né? Então nós temos que respeitar. Então eu respeito muito, tenho um carinho enorme pelos evangélicos, pelos espíritas, pelos umbandistas. Eu respeito toda maneira e manifestação de religião, até porque a gente aprende na teologia que Deus se manifesta em todo lugar. Deus está em todo lugar. Importante você ter falado dos umbandistas também. Claro! Porque a gente, né, muitas vezes são perseguidos. Tem preconceito contra eles. É a maneira deles, é a forma deles relacionarem com o sagrado, com o divino, merece respeito. A gente precisa respeitar, a gente precisa criar esse conceito de que ninguém está brigando com ninguém. O que difere a gente é muito menor do que aquilo que nos une. Claro. O que nos une? No mundo com tanto ódio, quem espalha amor, a gente tem que estar junto, Deus, né? Eu fico sem entender como é que hoje, nesse século, ainda tem país fazendo guerra, caçando briga, né? Um discurso de ódio, de divisão. Não pode. Nós temos que ser irmãos. O que Jesus fez? Quem que Jesus tirou do caminho dele? A palavra diz, o Senhor não faz distinção de pessoas. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, nós repreendemos alguém que estava pregando em seu nome. O que Jesus disse para ele? Quem não está contra mim está a meu favor. Então não é porque ele prega diferente, não é porque ele fala diferente, não é porque a mensagem dele é diferente que ele está contra mim, não. Então eu, graças a Deus, fico muito feliz de ser um padre que respeito, que acolho, que atendo. São vários os evangélicos que me procuram para conversar, para julgar o respeito que os evangélicos têm por mim. Então eu fico muito feliz, fico feliz deles irem à igreja. Outro dia tinha um pastor na minha missa com a Bíblia debaixo do braço e fico feliz de poder ser também um sinal, um canal da presença de Deus, né? Então acho que se a gente entende isso, o respeito como uma condição primeira daquilo que Jesus veio no mundo fazer, porque Jesus respeitou todo mundo, ele dialogou com a prostituta, ele dialogou com o cobrador de impostos, ele dialogou com aquele que não acreditava nele. Isso é bonito, né? Claro que Jesus tinha uma mensagem, o convite à conversão, o convite ao seguimento, mas Jesus não deixou de acolher, Jesus não deixou de dar uma palavra, né? Então isso é muito bonito. Eu acho que se você se diz cristão, se você é alguém que tem fé, você precisa, acima de tudo, respeitar e amar qualquer indivíduo como ele é. Vamos falar de coisa mais leve, assim, também sei se é leveza. Claro, Deus é amor, leveza. mas vamos falar de coisa, falar do time dele é coisa leve, César? Não, aí é pesado. Falar do Vasco da Gama é pesado, né? Embora eu sou vascaíno de coração, sempre fui vascaíno. Interessante porque a figura do Vasco entrou na minha vida com a política.
eu sempre gostei muito de política, desde pequenininho, gostava. E aí tinha um prefeito na minha cidade, o português, e a gente sempre apoiou o português, eu sempre apoiei o português. Desde pequeno era português, né? Naquela época não tinha reeleição, então ele ganhava uma vez, ficava 4 anos, depois voltava. E aí o Zeca Fernandes, que era um tio do português, uma pessoa, uma família maravilhosa, de um coração, de uma caridade enorme. Eu já era vascaíno, porque o meu pai é vascaíno, eu já era vascaíno, os meus outros irmãos são todos flamenguistas junto com a minha mãe, e eu sou vascaíno, mas era um vascaíno assim que não ligava muito. E aí o Zeca um dia falou assim: olha, eu sou vascaíno, eu gosto muito de você e você tem que ser vascaíno. Eu falei: não, eu já sou vascaíno, agora você mais. Então aí veio esse amor, esse carinho pelo Vasco, embora o Vasco, né, tá aí passando por uns momentos difíceis. Mas o senhor assiste? Assisto quando posso, é pouco, mas assisto. E outra coisa, vou dizer para o Vasco da Gama, eu vou aí rezar uma missa do impossível, tá bom? Para São Januário, pra gente. Vamos rezar na cena do impossível. Vamos rezar na cena do impossível. Ô, padre, a gente já estourou todos os tempos. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, e, né, eu a gente fico teria feliz, muito mais coisa para perguntar, César. Obrigada, desculpa por eu ter tomado a palavra muitas vezes. Né? A gente o César já está acostumado com as entrevistas. Já conhece melhor, né? Quero agradecer à Câmara de Vereadores, né? Aqui na pessoa do presidente da Câmara, do Garotinho, saudar todos os vereadores, né? Que maravilha, né? Eu acho que esse grupo de vereadores são muito comprometidos com a cidade. Eu vejo o empenho, o trabalho deles, vejo a ressonância do trabalho deles. O Garotinho, o trabalho que ele está fazendo também. Muito obrigado a você pelo espaço, pela oportunidade de estar falando da minha história nessa cidade tão querida, nessa cidade de Juiz de Fora que me acolheu, que me abraçou, que tem muito carinho com o Padre Pierre. Então, eu agradeço muito à Câmara de Vereadores, você, ao nosso querido César aí que veio participar conosco também. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe essa Câmara de Vereadores, que possa sempre estar com esse cuidado mesmo de buscar e fazer o melhor para Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade querida, acolhedora, uma cidade que está de braços abertos para acolher todas as pessoas. A gente tem que cuidar e amar e fazer de cada dia uma Juiz de Fora melhor. Muito obrigada, viu, padre? Obrigada, César. Esse foi o JF Entrevista com o padre Pierre Maurício, que está aí, né, fazendo as missas agora também aqui no Santa Cruz. Foi um prazer enorme conversar com o senhor, aprendemos muito e a gente sai daqui com a fé fortalecida, com certeza. Ele tem, né, o convencimento para a gente da fé também. Eu espero você na próxima semana. Até lá!